dia, igreja. Hoje o culto está sendo dirigido pelos embaixadores do rei. Nós somos a sala de número 12 e nós nos reunimos todos os domingos das 9 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Muito obrigado. Bom dia. Agora os embaixadores estarão recebendo os 5 requisitos bíblicos. Embaixadores, posição. Significado do nome embaixador do rei. Embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Tema. Somos embaixadores por Cristo. Divisa. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós nos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, 2 Coríntios 5:20. Posição para o compromisso. Prometo Esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, serei agradecido por Ele. Se assim não for, para que nasci? Bom, agora eu estarei falando a declaração dos embaixadores do rei. O que é o embaixador? Embaixador é aquele que representa seu governo em outro país. A quem deve o embaixador prestar contas? Ao governo de quem recebe a missão. Quem representais como embaixador? Jesus Cristo, nosso Rei, 2 Coríntios 5:20. Qual é o motivo do nosso serviço? O amor de Cristo, 1 João 4:19. Qual a vossa mensagem? Por Cristo que vos rogamos que vos reconcilieis com Deus, 2 Coríntios 5:20. Qual é a ordem do rei? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:19-20. Agora nós estaremos cantando o hino oficial da nossa embaixada. Embaixador, eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua lei, a minha organização. Eu desejo ser leal, me render de seus programas, honrarei até o final. Meu propósito está firme, sou embaixador do rei. Embaixador do rei, o Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Ser embaixador eu quero, ter um corpo limpo e são, ter a mente pura eu posso, e também o coração. A minha alma será pura para adorar a Deus, pois somente a Ele devo dispensar louvores meus. Meu propósito está firme, sou embaixador do Rei. Embaixador do Rei, o Senhor em quem
meses de vida, alguns dias. E quero convidar os pais para que venham à frente, o William, a Márcia, os familiares que quiserem vir também, os avós, paternos, que quiserem vir, podem vir. Então nós vamos apresentar Thomas. O Kevin já foi apresentado, o Senhor, ele também está aqui. Eu lembro que o irmão William e a irmã Márcia queriam filhos. E quando veio o primeiro, a igreja intercedeu muito por ele, pela vida do Kevin. E o Kevin é um milagre, está crescendo para a glória do Senhor. E agora veio o irmãozinho Thomas. E nós vemos a mão do Senhor mesmo. Havia uma preocupação da irmã Márcia na gestação, mas foi tranquila e Deus pôde abençoar essa família. E nós queremos apresentar o Thomas ao Senhor. Ele está com o olho fechado e o outro aberto. Agora ele abriu os olhos. Eu convido os irmãos a ficar em pé, se puder. Oremos. Senhor Deus bondoso, é na autoridade do nome de Jesus, teu Filho amado, que nós apresentamos ao Senhor o Thomas, irmão do Kevin, filhos da Márcia e do William. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor esteve presente todo o tempo. O Senhor dirigiu, ó Deus, e deu a capacidade física, ó Deus, emocional e espiritual dos pais, para que o Thomas viesse, assim como o Senhor deu também na vida do Kevin. E nós te agradecemos, Senhor, por esta família. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, o Thomas, ó Deus, para que ele continue crescendo na graça do Senhor Jesus. Assim como o Kevin tem crescido. E eu peço, ó Deus, abençoe e receba, Deus, o Thomas, para que ele cresça e te honre, e ele te adore, e ele exalte o teu nome, e ele reconheça que Jesus é Senhor de todas as coisas. Então, Deus, abençoe o Thomas, Senhor. Abençoe o William, abençoe a Márcia, abençoe o Kevin e toda a família, os familiares, os avós, os tios, tias. Ó Deus, que o Senhor seja com essa família. E nós te agradecemos e entregamos ele ao Senhor e fazemos com fé na autoridade do nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bom nós podermos estar em um culto de embaixador do Rei. Nós louvamos ao Senhor pela vida desses meninos, que com certeza já sabem dos seus objetivos, sabem o que querem na vida. Nós podemos então perceber aqui quando eles começaram o culto falando os ideais do embaixador do Rei. Os que trouxeram suas Bíblias, abram por favor Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós leremos versículos 13 a seguir. Diz o texto: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tenho sido até agora impedido,
para conceder igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E nesta manhã nós temos um desafio muito grande. Temos a proposta de falarmos da importância de sermos chamados para servir. Mas nós não poderemos, em hipótese alguma, tratarmos deste assunto, do chamado para servir, sem mencionar este grande homem de Deus, que é exemplo para todos nós, exemplo para os embaixadores, que é o apóstolo Paulo. E quando ele escreveu esta carta aqui, o versículo 14, ele começa dizendo: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Há duas maneiras de alguém se endividar. A primeira é emprestando dinheiro a alguém. A segunda é quando alguém dá dinheiro a uma terceira pessoa. É o segundo caso de que Paulo se refere aqui. Deus havia confiado o Evangelho a Paulo. Deus havia confiado o Evangelho como um tesouro que ele deveria entregar a Roma e a todo mundo. Ele não podia reter esse Evangelho consigo. Então Paulo ele demonstra aqui uma grande preocupação em levar o Evangelho para os irmãos lá de Roma, assim como Deus confiou também a sua palavra a nós. Deus, ele nos entregou também um tesouro. Deus, ele entregou a sua palavra para nos anunciarmos, assim como os embaixadores já falaram logo no início. O Evangelho não é para ser retido, mas o Evangelho é para ser proclamado. Nós não podemos fazer o monopólio do Evangelho, mas nós precisamos levar o Evangelho às pessoas que não conhecem. Por isso o nosso desafio nesta manhã: fomos chamados para servir. Eu espero que você tenha esse propósito, tenha proposto isso em seu coração também. A boa nova de Deus é para ser repartida. É nossa obrigação fazê-la conhecida a outras pessoas. Em qualquer lugar do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado algo vergonhoso. Proclamar esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, a todo mundo e a toda criatura, é uma questão de, não é uma questão de sentimento ou preferência, mas é uma obrigação moral, é um dever sagrado em anunciarmos o Evangelho. Paulo, ele pregava o Evangelho em várias situações. Paulo ele pregava nas casas, Paulo ele pregava nas sinagogas, Paulo ele pregava nas cortes, Paulo pregava nas praças, Paulo ele pregava o Evangelho em pobreza e em fartura. Ele chegou a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar este Evangelho. Pregar o Evangelho para Paulo era a paixão de sua vida, era a razão de ser do apóstolo Paulo, era pregar o Evangelho. Tanto é que ele escreveu aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 10, verso 24, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, portanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E no versículo 16 que nós lemos, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A expressão aqui, não me envergonho do Evangelho, quer dizer que Paulo ele se gloria em dizer a respeito deste Evangelho. Paulo ele tinha grande alegria nos momentos que ele estava proclamando o Evangelho do Senhor. Então, o que nos leva então Paulo, o que nos leva aqui a pensarmos que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho do Senhor, quando ele planejou esta viagem a Roma? O que nos leva a pensar sobre isso? Primeiramente, porque naquele tempo, o Evangelho do Senhor, ele era identificado com o carpinteiro judeu que fora crucificado. Primeiro ponto, eu creio que quando Paulo estava planejando a sua viagem, alguém disse para ele: Paulo, o que você vai fazer em Roma? Eles não têm nenhuma apreciação pelos judeus. E de fato os romanos não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus. E a crucificação era uma forma de execução mais abjeta, reservada aos criminosos. Além do mais, Roma era uma cidade altiva, e os cristãos não faziam parte da elite da sociedade romana. Os cristãos eles eram pessoas comuns, e muitas vezes eles eram escravos. Então, para os orgulhosos romanos, a ideia de um fabricador de tendas planejar uma viagem para anunciar o Evangelho em Roma parecia ser até cômica. Então alguns diziam: Paulo, não vá, porque você vai se envergonhar. Mas Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele tinha plena certeza que era o poder de Deus. Outra situação, porque naquela época os sábios do mundo nutriam desprezo pelo Evangelho. Paulo ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Ele escreveu assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o versículo 23 a 25, ele foi ousado a dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha a ousadia que Paulo teve no versículo 25. Ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Paulo tinha a plena convicção de que ele não poderia se envergonhar do Evangelho. Naquela época, queridos, Roma, a capital do Império Romano, a sede do poder mundial. Tudo que era novidade acontecia em Roma. Tudo que era novo, os romanos tinham informações. Os romanos tinham poder, mas Paulo tinha a plena certeza de que eles poderiam ter tudo, mas faltava Jesus para os romanos. E o próprio Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Então o apóstolo Paulo estava convicto de que ele precisava levar essa boa nova, essas boas novas também para os romanos. Outra coisa, que talvez eles falaram para Paulo: Paulo, você vai lá de novo, você vai viajar para pregar o Evangelho. Porque pelo Evangelho Paulo já havia enfrentado muitas dificuldades. Algumas aqui. Por causa do Evangelho, Paulo já havia sido perseguido em Damasco. Lembre-se que ele era perseguidor, mas aqui ele foi perseguido. Lá em Damasco ele foi perseguido. Rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotados de Tessalônica e Bereia,
chamado de tagarela em Atenas e taxado de impostor em Corinto, mas ele não desistia do Evangelho. Olha que exemplo maravilhoso para nós aqui. Sabe, muitas vezes acontece algo conosco que nós queremos desistir de tudo. E nós queremos falar, o Evangelho não tem jeito. Olha, eu imaginava que ia ser feliz. Mas o próprio Jesus falou para nós que no mundo nós teríamos aflições. E o mesmo apóstolo Paulo, ele falou, olha, vocês são mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então percebe a ousadia deste homem, que dá um exemplo muito grande para nós com relação à pregação do Evangelho. Por causa do Evangelho, Paulo enfrentava lutas que estavam além das suas forças. Por causa do Evangelho aqui, ele ainda enfrentaria prisões. Porém, sabendo que tudo que ia acontecer com ele, ele disse com insólita galardia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Lamentavelmente, alguns crentes têm medo de críticas, medo do preconceito, medo da perseguição, medo de ser zombado e medo de assumir que são de Jesus. Em um dos seus livros, Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, abre aspas: há muitos que por medo preferiram ficar quartelados dentro do templo a vida inteira, no conforto do ninho, vivendo um cristianismo de estufa, apenas tomando uma madeira e engordando, fazendo da igreja um berçário e orfanato, não um exército equipado para sair pelo mundo anunciando a salvação em Cristo Jesus. Fecha aspas. Queridos, nós precisamos ter a convicção de anunciarmos o Evangelho do Senhor. Existe também, como Paulo, os que não têm vergonha do Evangelho. Existem também os que têm vergonha do Evangelho. E por fim, existem os que envergonham o Evangelho. Eu gosto muito da citação de William Herster Davis, que ele faz aqui uma paralela entre circunstância e reputação. Então ele diz assim: as circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. Reputação fará de você rico ou pobre. Caráter fará de você feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens vão dizer de você no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas a realidade é que não pertence ainda à igreja dos céus. Lamentavelmente, muitos têm seus nomes escritos no rol de membros, mas infelizmente não têm o seu nome escrito no livro da vida. Muitos são filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Aqueles que ainda têm apetite pelas iguarias do mundo, mas ainda não experimentaram o verdadeiro sabor do pão do céu. E Jesus disse que aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Aqueles que correm para fontes do mundo jamais beberam da água da vida,
Pois Jesus Cristo disse que aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Por isso que Paulo fala que o Evangelho não é para envergonhar-se. O Evangelho, ele entra em todas as culturas e quebra o muro da separação entre os povos. Através de Paulo, a ousadia de Paulo, o Evangelho ele entrou no palácio de Nero e conquistou o coração das guardas ou dos soldados pretorianos. Através de Paulo, o coração do povo romano foi conquistado e também conquistou todo mundo através do Evangelho. O Evangelho ele tem entrado nas muralhas do comunismo e tem libertado pessoas que estão presas no mundo. O Evangelho ele tem transformado vidas, porque, como diz Paulo, o Evangelho ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui a importância de nós pregarmos o Evangelho, mas ele diz uma coisa: se dependesse de nós não teríamos acesso aos céus. O que nós, queridos, não podíamos fazer, Deus ele fez por nós em Cristo. Jesus Cristo ele veio ao mundo como um representante substituto nosso. Quando Jesus estava lá na cruz, em Isaías capítulo 53, verso 6, diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas transgressões. Quando Jesus estava lá na cruz, com o corpo ferido, seus músculos esmagados, uma dor cruel que ele estava sofrendo por causa de mim e por causa de você. Mas ele diz: Pai, em Marcos 15, 34, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ele morreu na cruz por nós. Nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Naquele momento não havia o que fazer, porque a lei exigia a morte de Cristo, e Cristo morreu por nós. Isaías também diz que não havia beleza nele, e naquele momento o universo entrou em convulsão através da morte de Cristo. Plenamente dia se tornou trevas, porque Jesus estava morrendo por nós. E quando tudo parecia perdido, ele disse: está consumado. E Jesus Cristo fez o que era para nós sofrermos. Ele sofreu por nós. É isso que Paulo estava anunciando lá para os irmãos de Roma, que chegou até nós também. Para encerrarmos, há 3 formas de nós nos encontrarmos com Jesus. Primeiro, quando terminar o nosso ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. No dia da nossa morte. Será que nós estamos preparados para encontrar com o Senhor? Será que valeu a pena? Será que nós temos esta convicção? Segundo caso, quando nós aceitamos a Jesus. Romanos 10, 9 e 10 ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em Mateus ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, se nós somos chamados para servir, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, mas nós temos que ter ousadia para anunciar. Terceiro lugar, quando Jesus voltar para nos buscar.
E ele prometeu, em João capítulo 14, verso 1 a 13, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, somos chamados para servir. E que nós possamos, como o apóstolo Paulo fez, termos ousadia para anunciar o Evangelho. Espero que nesta manhã nós tenhamos essa ousadia. Espero que nesta manhã que os embaixadores tenham a ousadia de proclamar o Evangelho de Cristo. E hipótese alguma, nós venhamos nos envergonhar do Evangelho, mas que acima de tudo nós possamos viver este Evangelho a todo momento de nossas vidas. Deus abençoe. Oh
a música Compromisso Real dos Embaixadores do Rei. Eu já escolhi, tenho que lutar, servir a Cristo Rei e não desanimar, não olhar pra trás, manter meu ideal, pois sou embaixador, embaixador leal. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador do rei, do rei, do rei, do rei. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador do rei, do rei, do rei, do rei. Embaixador leal a Cristo Rei, sempre o seu mandar eu obedecerei. Minha será pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, pra isso eu nasci. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador do rei, do rei, do rei, do rei. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador do rei, do rei, do rei, do rei. Uma vez embaixador. Sempre embaixador do rei. Urra! Agora, igreja, uma vez embaixador. Sempre embaixador do rei. Deus. Coloque o seu pedido, sua necessidade, seu agradecimento ao Senhor. Pai Santo e Eterno, é no poder do nome de Jesus, teu Filho amado, que nós nos alegramos em ouvir a tua palavra e sermos desafiados para essa missão. Ó Deus, a missão de pregar as boas novas de salvação. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, usa essa igreja, usa as nossas vidas para levarmos as boas novas de salvação a todos aqueles que necessitam ouvir de Jesus Cristo. Usa-me, usa os meus irmãos, usa nossos pastores, usa a tua igreja, Senhor. Ó Pai amado, nós oramos com fé e oramos na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, entregamos os agradecimentos do teu povo. Cada um pode dizer, Deus, obrigado, porque nesta semana o Senhor nos sustentou, nos abençoou, nos ajudou. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome por isso. Pai amado, nós o adoramos, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Tu és Deus, Tu és o nosso pastor, e nada nos falta, mesmo que falte um emprego, falte a saúde, falte situações difíceis entre nós, o Senhor não falta. Nós te louvamos por isso, nós o adoramos por isso, Senhor, porque o Senhor não falta. E ó Pai eterno, entregamos os agradecimentos, os pedidos ao Senhor e fazemos com fé no nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer em pé e teremos a bênção. Baixar nossos frontes, fechar nossos olhos. Senhor Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Meu coração se alegra pela manifestação do Teu poder que ocorreu nesta manhã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.